Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Professor Matheus. Hoje eu vou mostrar para vocês então como que funciona aí algumas máquinas, né? E explicar um pouquinho sobre alguns princípios da física, né? Que é aplicado ao nosso dia a dia, mas a gente não se dá conta, né? Por isso que o tema dessa aula é máquinas não tão simples assim, né? E aí a gente, né, no dia a dia, a gente acaba usando, né, os recursos e acaba pra gente sendo uma coisa corriqueira. Mas a gente não tem noção da tecnologia que está empregada, né, por trás dessas ferramentas, né, desses objetos que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, né? Então nós nascemos nessa era, né? A gente não viu isso acontecer. E às vezes algumas inovações tecnológicas ela acontece também, só que a gente não se dá conta, né, de que isso foi estudado, pesquisado, né? Engenheiros, físicos, né, cientistas de maneira geral pesquisaram isso né, inventaram essas máquinas, né? E que não são tão simples assim, né? Aqui a gente tem um diálogo aí de dois personagens aqui que faz parte aí de uma HQ, né? Aqui nós temos o Jojo, que é esse personagem aqui, e nós temos o Sr. Plato, que é um cão robótico, tá? E aí eu vou ler com vocês essa HQ e depois a gente vai estudar sobre esse tema, beleza? Vamos lá então. Como o equilíbrio e a força influenciam o movimento de uma gangorra? Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? O título da aula, Máquinas Não Tão Simples Assim, e o subtítulo ali, Gangorra. Nós teremos uma outra aula a seguir que vai falar sobre o plano inclinado, né? E aí é um princípio parecido, só que com algumas diferenças aí e mais variáveis, né? Um pouquinho mais complexo do que a gangorra. A gangorra é um pouco mais simples. Preparados? Então apertem os cintos aí e vamos começar. O Jojo ele fala assim: Sr. Plato, estava brincando na gangorra do parquinho, mas nunca entendi como ela funciona direito. Às vezes parece tão fácil equilibrar, mas outras a gente fica preso no ar, né? Então a ideia aqui é que ele está brincando, né, com outra pessoa. E quando muda de pessoa que ele está brincando ali, às vezes ele pode exercer mais força, ou então às vezes ele pode ir mais para o centro da gangorra, às vezes ele pode ir mais para a extremidade da gangorra, e aí faz a diferença, né? E às vezes quem está do outro lado, às vezes vai um pouco mais para a extremidade, e aí a força é maior, a força aplicada é maior. Então vamos lá. Bom, a gangorra, aí o Sr. Plato continua aqui, ó. A gangorra é um ótimo exemplo de algo que chamamos de alavanca. Na física, a alavanca é uma barra que gira em torno de um ponto fixo. No caso da gangorra, esse ponto fixo é o meio da barra, onde ela se apoia. Quando vocês se sentam nas pontas, as forças que exerce, né, fazem a gangorra subir ou descer, né? E aí aqui a gente tem o exemplo, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Nós temos aqui o exemplo, então, ó. Nós temos o braço de alavanca, né? Que nós temos, no caso da gangorra, a gente tem dois braços de alavanca, né? Um aqui do lado esquerdo e outro aqui do lado direito, né? Aqui está sendo aplicado um peso nesse braço de alavanca, né? E aí esse outro braço está sendo suspendido, porque o peso aqui gera uma força, né? E aí, com base no ponto fixo, o outro lado vai acontecer o quê? O outro lado vai subir. E aqui o centro é o eixo de rotação, tá? Muito bem. Continuando o diálogo aí, ó. Aí opa, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom aqui. Aí o Jojo fala, ó, então o peso que a gente coloca o peso que a gente coloca de cada lado muda tudo. E o cão robótico aqui responde, ó. Isso mesmo, Jojo.
o peso e também a posição em que vocês se sentam, né? Quanto mais longe do centro estiverem, mais fácil é fazer o outro lado subir, né? Então quanto mais longe do centro, eu entendi que ele estava mais próximo do centro aqui no diálogo. Então, recapitulando aí, ó. Quanto mais longe do centro estiverem, mais fácil é fazer o outro lado subir, né? Ou seja, você vai saindo do centro e indo para a extremidade do braço de alavanca, né? E se o peso também for igual ou maior, a tendência é que o outro lado suspenda, né? Na medida que vai indo aí fora do centro. Isso acontece porque vocês estão criando mais força ao se afastarem do ponto de apoio, né? Que é o eixo de rotação aqui que a gente viu aqui nesse esboço, tá? Então, ponto de apoio, o eixo de rotação é a mesma coisa aqui para nós, tá? É como se tivessem mais poder, né? Ele coloca entre aspas aqui, para mover a gangorra, né? E aqui, pessoal, nós já vamos entrar aqui no nosso simulador, tá? Olha lá, que tal testarmos nossos conhecimentos, né? Acesse o QR Code e complete os níveis, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer esses níveis aqui. Vamos lá? Eu, numa das tentativas aí, eu consegui fazer o nível 1 inteiro, todas as estrelas. O nível 2 eu deixei aqui uma estrela e meia sem preencher. E não cheguei a avançar de nível, né? Na verdade, eu poderia até avançar aqui, né? Ele não restringe você aos níveis 1 e 2. Você pode até pular se quiser. Mas o ideal é você sempre começar de baixo, né? Sempre para você ir afinando aí o seu conhecimento e para ter um sucesso maior nos níveis mais complexos, beleza? Bom, vamos escanear esse QR Code então. Eu tenho aqui no meu navegador uma ferramenta aqui, ó, que ele escaneia QR Code direto da página. Então, ó, ele escaneou aqui, vou dar um clique, ó, e ele segue a página, tá? No caso de vocês, eu vou deixar aqui na barra de informações e quem tá aqui comigo na aula presencial, pessoal, vocês vão fazer isso aqui, ó. Gente, ó, vocês vão digitar assim, ó, PHET Colorado. E vão escrever assim, PHET Colorado, eu esqueci o nome da... Balançando. PHET Colorado, balançando. Não, mas aqui só pega a minha voz. PHET... Pode perguntar. Balança. Aqui, ó. Tá na tela aí, ó. Balançando, tá? Vou dar um zoom aí, ó, pra vocês. PHET balançando, tá? Pessoal, isso daqui é um pacotão de ferramentas gratuito de uma universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Os alunos não, né? A universidade ela disponibiliza para o mundo inteiro, né, em vários idiomas, essas ferramentas que servem para a gente fazer simulação, tá? Aqui é só para vocês não ter que copiar aquele link gigante, tá? PHET Colorado balançando. Aí dá Enter, ó. Aí é esse daqui, ó. Esse primeiro link que aparece aí, ó. Balançando, equilíbrio, raciocínio, proporcional, torque, tá? É o que a gente vai aprender aí, ó, tá? Bom, vou dar um clique aqui então, ó. Vai para a mesma página que apareceu aí na tela, né, ó. Vai para a mesma página que vai ser essa daqui, tá? Engraçado que o título aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aí, tá diferente. Aqui tá só balançando. Aqui tá balançando, equilíbrio, raciocínio. Será que essa daqui que eu acessei pelo navegador é mais completa?
Não é a mesma coisa. Deixa eu dar um clique aqui para ver. É a mesma coisa, não mudou nada. Muito bem. Pessoal, e aqui, ó, vou deixar na tela cheia aqui. O que nós temos aqui, ó? Introdução, laboratório de equilíbrio e o jogo, tá? Então, primeira coisa, vamos para a introdução. A gente passa pelo laboratório e depois a gente vai para o jogo, beleza? E para os alunos presenciais aqui, quem conseguir completar todos os níveis com no mínimo 5 estrelas, aí eu dou um prêmio para vocês, beleza? Aí só para não criar muitas expectativas aí, sei lá, vai ser um chocolate, um bis, uma bala, qualquer coisa assim, só para acirrar um pouco o desafio entre vocês aí, beleza? Então vamos para a introdução, ó. Aqui em introdução a gente vai conseguir definir. Você pode dar uma força para ele, Miguel? Miguel não, Guilherme. Você consegue? Eu vou colocar aqui no quadro aqui. Deixa eu parar a gravação aqui e coloco no quadro aqui pra ele. Então vamos lá, pessoal, continuando aí, ó. Aqui, o que nós temos aqui então, ó? Vou dar um zoom aí, ó, para facilitar um pouco a vez de vocês, ó. Aqui embaixo, quando eu destravo aqui, ó, ele tira esses pontos de apoio aqui, tá bom? Pra gente testar o equilíbrio. Beleza. Opa, peraí. Aqui, ó, eu posso mostrar as variáveis, ó. Forças do objeto, ele vai... Aqui, ó, vai mostrar lá. Força, no caso aqui a massa, deixa eu ver aqui. Marcadores de massa, olha lá, ó, marcadores de massa. Tá vendo? Eu tirei, não marca mais a massa, que no caso aqui está representado em quilogramas, né? Vou pegar agora um extintor aqui, ó. Vou pegar um extintor, vou colocar aqui, ó, nesse ponto, vou colocar o outro no outro ponto, ó. Mais ou menos aqui, ó. Se eu quiser mostrar o nível, ele vai mostrar esse lado aqui, ó. Vai mostrar essas pontas aqui para mostrar que os objetos estão nivelados, né? Então, se as pontas estiverem aqui... Oi? Não, é um simulador, tá? Isso, aperta o play aí, para simular. Posição, tá? Réguas, né? Marcas. Você pode usar aqui, ó, se quiser usar régua, se quiser usar marcas, tá? Ontem eu trabalhei com os alunos com a régua, né? Vou usar marcas hoje, tá? Que partindo do ponto central aqui, ó, é 0, né? Começa aqui com 0, que é o ponto de fixação aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui para a esquerda também a mesma coisa, vai até o 8, tá? Então, o extintor eu coloquei aqui no 7, o outro eu coloquei no 7, né? Agora eu vou tirar aqui o ponto de fixação, ó. Então, o que vai acontecer? Nada, porque eles vão se equilibrar, tá? Agora eu vou pegar, vou ativar aqui, ó, e vou colocar esse peso um pouco mais para a extremidade aqui, ó. E vou desativar novamente, ó. Desculpa aí, pessoal. Continuando então aí, ó. O que acontece aqui então, pessoal? Explicando melhor para vocês. Por que ambos têm o mesmo... Porque ambos tendo o mesmo peso, mas o objeto da direita exerce uma força maior sobre o objeto da esquerda. Isso. Mais força, né? Mais força ele vai exercer. Muito bem. Ó, a explicação do Miguel aí, pessoal, ó, interessante. É isso mesmo, Miguel. Aqui, ó, o objeto da esquerda, né, o extintor da esquerda eu coloquei no 7, aqui o da direita eu coloquei no 8. Por que o 8 puxa mais? Porque o 8 está mais distante do ponto de fixação, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na outra. Voltando aqui para nossa aulinha aqui, ó. Eixo de rotação, né? Tá mais longe do eixo de rotação.
E aí, se eu colocar mais para frente isso aqui, ó, aí vai exercer mais força ainda, ó, tá vendo? Ó? E por aí vai, ó. Se eu colocar no mesmo número aqui, ó, tá? Ele vai nivelar. Por que ele vai nivelar? Tá vendo? Ficou verdinho os dois níveis aqui, ó. Vai nivelar porque eles estão exatamente na mesma posição, só que em lados opostos, beleza? Então é isso, ó. E se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a lata de 10 quilos e colocar ela aqui, ó, né? Ó, tudo bem, né? A lata pesa 2 vezes mais do que o extintor. Mas se eu vier aqui, ó, colocar no 4, ó. Seu, olha aqui, tipo assim, eu vi aqui, ó, eu vi aqui que se colocar no 4 aí, continua a mesma coisa. Mas se você colocar ela também no outro, pegar o tipo tá marcando 2, o extintor vai ser mais forte. Então, no caso da lata de lixo e do extintor, não. Se eu colocar o extintor aqui no ponto 2, a lata vai exercer uma força maior. Porque, primeiro, por causa da massa dela, né? E segundo, porque ela vai estar mais longe do centro do que o extintor. Porque ela está no 4 e o extintor estaria no 2. Então, só para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Então, basicamente, não exerceu força nenhuma, ó. Agora, eu consigo nivelar quando eu jogo aqui, ó. E olha para vocês verem que interessante. Nós temos aqui, ó, o 8, ó, né? No 8 aqui. E o peso aqui no 4, né? Ó. O que significa? Né? Que a força que o extintor está fazendo aqui, né? É como se fosse 5 vezes 4, né? Quanto que é 5 vezes 4? Então eu não viajei no meu cálculo aqui. Que nós temos aqui 10. Ah, tá. No caso aqui, ó, você pega aqui, no caso é 5. Nós estamos aqui com o peso que está no 4, né? Então, o extintor, para exercer a mesma força, tem que estar no dobro da distância daqui, ó, tá? Né? Aí, no caso, a gente vai pro próximo, pro laboratório de equilíbrio, a gente vai conseguir ter uma noção melhor disso daqui. Mas nesse caso aqui, ó, nós temos aqui 4 com peso 10. Aqui nós temos 8, né? Ele tá... Vamos dizer que isso aqui, essa marca aqui seja centímetros. Está 8 centímetros longe da... Vamos chamar de metros, né? Centímetro é muito pequeno. Metros. Está 8 metros longe do eixo, né, de apoio aqui e o eixo de rotação. E ele está equilibrado, né? Então, para ele desequilibrar aqui, ele teria que estar 9 aqui, né? Aí seria mais do que o dobro daqui, né? Do eixo de rotação. E aí é como se a gente multiplicasse, né, esse espaço, que é esse intervalo aqui, ó, né? Para que isso daqui conseguisse chegar no 10. Então, o 8 aqui é o dobro de 4, né? É o dobro de 4, né? E 10 é o dobro de 5. Então, só para vocês terem uma ideia. Tá? E aí, no caso, para eu poder fazer um nivelamento justo aqui, né? Usando cargas iguais e mesmo eixo, teria que ser assim, né? Aqui eu não consigo colocar um extintor em cima do outro. Como um está do lado do outro, ele acaba... Esse outro lado acaba exercendo um pouco mais de força, ó. Porque eu não consigo colocar um extintor do lado do outro, né? Para um outro extintor na mesma numeração aqui, beleza? Bom, laboratório de equilíbrio, vamos lá. Laboratório de equilíbrio. Aqui no laboratório de equilíbrio, pessoal, a gente tem materiais diferentes. E aí, quais são os materiais que nós temos aqui? Ó? Nós temos tijolo, que vocês estão vendo aí as variações de peso. Nós temos pessoas, nós temos pessoas magras e pessoas pesadas, né? No caso que os homens têm a tendência de ser mais pesados do que as mulheres. Depois nós temos aqui objetos misteriosos e mais objetos misteriosos, tá? Então eu tenho um desafio para vocês, ó. Vocês vão descobrir para mim o peso do objeto B. Vocês conseguem descobrir o peso do objeto B? Você viu mais objeto aí? Aqui, ó.
Você vai clicar aqui embaixo, ó. Vou dar um timer para vocês aí de... Vamos lá, contagem regressiva, hein? Contagem regressiva. 2 minutos. Contagem regressiva de 2 minutos, hein, gente? Nossa, propaganda, meu Deus do céu. Achei que era... 2 minutos, vamos lá. 2 minutos na tela. Pausa o vídeo aí, depois você avança 2 minutos. É 5, seu. 5? A galera tá rápida aqui, hein? A galera do presencial aqui tá mandando bem pra caramba. É isso aí, gente. Qual objeto que eu falei? Objeto B. Objeto B. E como que vocês descobriram? Colocando o mesmo peso? Sim, no mesmo lugar. O 5 no mesmo lugar que o B. Os dois estavam lá na mão. Nível, força, vai nivelar, nivelou, é o mesmo peso. Pessoal, antigamente, né, nós tínhamos umas balanças que era feito dessa forma. A pessoa ela tinha pesos de 1 a, sei lá, vários pesos e com intervalos de meio quilo. Vamos supor, na época você não conseguia comprar assim 300 gramas, né? Pode ser até que existia tem uma outra balança que detecta gramas também que usa o mesmo princípio. Aí eu estou falando um pouco mais, né, de uma tecnologia mais antiga. Mas nos primórdios aqui, né, da invenção, né, do braço de alavanca, a balança ela era assim, né? Você tinha um ponto de apoio em cima e você tinha pesos de um lado e o produto do outro. Para você, oi? É o B. É 5 quilos. E aí o que acontece? A pessoa ia colocando o pezinho do lado. A pessoa colocou 10 quilos de um lado. Equilibrou a balança, então significa que tinha 10 quilos de produtos, né? Se o produto tivesse pesando mais, tivesse mais baixo, né, do que o prato de pesos, né, aí significa que tinha mais pesos de produtos. Então a pessoa ia acrescentando peso e ia somando esses pesos, né? Se tem 1 quilo de um lado e o outro lado está equilibrado, e ambos os lados estão equilibrados, significa que o outro lado também tem 1 quilo. Então, para essa medição aí, usava-se esse tipo de balança, né, com o braço de alavanca. Bom, e aí vou deixar a critério de vocês aí, né, usar pessoas aí para pessoa A, pessoa B aqui, ó, quase no mesmo ponto, né, vai equilibrar a balança, né? E é isso, tá? E depois fica a critério de vocês aí explorarem as outras possibilidades aí, né, de objetos misteriosos, pessoas e tijolos, beleza? Vamos pro jogo então. O jogo aqui, pessoal, é muito simples, ó. Você pode, se quiser começar do nível 4, você pode começar, mas o que eu falei no comecinho, né? O ideal é você começar de baixo, né? Clica aqui. Vou reiniciar aqui. Clica aqui, ó. Começa com o nível 1, né? Ó, então ele lança o desafio, equilibre-me. Então você vai equilibrar. Então se você colocar as marcas aqui, facilita para você, ó. Tá no 6 aqui, ó. Aí você vai colocar no 6 também, ó. E vai clicar em conferir. Deu um sonzinho aí. Nivelou. Então você concluiu aí o desafio. Agora aqui você tem que adivinhar o que vai acontecer. A balança vai equilibrar? Vai pender para o lado direito? Vai pender para o lado esquerdo? Para mim aqui ela vai pender para o lado direito. Então eu clico aqui no lado direito e clico em conferir. Acertei. Próximo, aqui está pedindo para equilibrar.
Aqui tem 5 quilos e está no 6, ó. Aqui tem 10 quilos, né, o dobro. Então eu vou colocar esse peso aqui no 3, que é metade de 6. Vamos conferir para ver? Perfeito, ó. Então o que eu fiz? O peso é o dobro, né? A massa é o dobro. Então eu vou colocar na metade desse braço de alavanca aqui, porque aqui está no 6, então eu coloquei no 3 aqui, tá? Agora, quando são pesos assim, né, vamos supor, é o triplo, né? É 4 vezes mais, aí já complica um pouquinho mais, aí você tem que fazer o cálculo aí. Aqui você tem que adivinhar qual é a massa. Então, ó, colocar no 7 mesmo, ó. Equilibrou, a massa é 45 quilos. Né? Então, nossa, aqui tá bem basicão mesmo, né? Bem, aí você ajusta aqui para 45 quilos. Conferir. Juvenil essa, né, gente? Fácil, né? O que acontecerá? Eu tenho 15 de um lado, 8, 20 do outro lado, no mesmo, né, ponto aqui, que é o 8, vai essa daqui, ó, vai pender pro lado direito, ó. Perfeito, ó. E o último desafio, qual é a massa? Bom, a gente coloca, né, lembra o que eu falei para vocês do princípio do peso? Ó? Então a televisão pesa mais, ó. Então tem que equilibrar aqui, ó. Opa. Tem que equilibrar, vou colocar no 4 aqui, ó. Primeiro eu equilibro, depois eu faço o cálculo, ó. Nivelou, beleza, ó. Se a TV tá no 2 aqui, próximo do eixo né, do ponto central aqui, então essa TV aqui ela pesa 4 vezes mais do que o tijolo. Então essa TV deve pesar uns 20 quilos. Eu não sei se o meu raciocínio está afiado aqui, ó. Mas como que eu tô supondo, né, esse peso de 20 quilos? Eu tô pegando aqui, ó, 5 vezes 4, né? 5 vezes 4, 20. Com a balança aqui equilibrado, né? Com ambos os lados, né, alinhadinho. Vamos testar. Deu ruim. Deu ruim. Oi? 10 de 12? Aqui eu não consegui não. Esse último aqui eu tô com dificuldade, ó. Eu multipliquei aqui o peso da TV por 4, o peso do tijolo por 4 para chegar no peso da TV. Então, ó, 5, 10, 15. Será que é 15 quilos? Vamos tentar aqui, gente. Também não. Ixi, eu tô ruim de física, hein? 10? Né? A gente teria que ter uma fórmula para poder chegar nisso, né? Porque a lógica que eu usei foi isso daqui, ó. Eu multipliquei 5 por 4, multipliquei o peso pela marcação. Mas o peso correto é 10. Tá? E aí completei o nível 1, né? Na aula passada eu fiz isso aqui com uma facilidade maior. Esse último aqui eu falhei, ó, tá? E aí a ideia é completar todos os níveis, né? Então, como vocês já viram que eu tomei bomba aqui você pode colocar tempo também, né? Você pegou um desafio aqui, ele conta tempo aqui também, que daí aumenta ou diminui a pontuação. E aqui é para você ver o que vai acontecer. O lado esquerdo vai pender, né? 10 quilos longe do eixo central, é isso que vai acontecer. E aí, pessoal, vai aumentando a dificuldade, né? Que eu puxei demais aqui, ó, 20 por 1. Será que eu tinha que ter colocado no 2? Tentar de novo. 20 por 1. Tenho 10, 2. É isso mesmo, ó. Então, na verdade, aqui, ó, acho que a lógica, uma outra lógica, né? O peso dividido pela marcação, ó. Então, 20 dividido por 2, 10.
Vamos ver se a gente tiver outro desafio parecido como esse. Vamos lá jogar aqui, ó. Equilibrar primeiro, né? Aí aquela hora eu multipliquei, agora eu vou dividir, é isso? Acho que é isso, então. Ó. Seria 10 dividido por 6. Como será que eu faço isso aqui, pessoal? Não creio que seja isso. Vai dar um cálculo muito grande. Ah, 30 quilos seria? Daí 10 vezes 3, 30, é isso? Tô multiplicando de novo, né? Aquela hora eu não lembro, gente. Eu tenho memória recente. Então, ó, não é? Multipliquei 10 por 3, 30. Eu vou dividir agora 10 por 6. Nossa, muito pequeno. Peso 1? 5. 5 quilos. Pra você ver como que a lógica que eu estou usando, ela não funciona. Ela pode funcionar para itens específicos, mas nesse caso aqui não funciona. Para pesos, né? Mais pesos específicos, mas a lógica minha não funciona. Aqui, ó, 5 quilos, né? Aqui 10, né? Se estivessem equilibrados, né, a planta seria 10. Como a planta está longe aqui, ó, né? Poderia usar essa marcação também, ó. Mas é difícil. Tá? Aí agora foi, ó. Vamos fazer esse último aqui pra gente encerrar essa aula. O que vai acontecer? 15 em ambos os lados, a 15 aqui está mais longe, então eu coloco para cá e ele vai descer. É simples, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Apesar de a gente não conseguir chegar aí numa fórmula correta, com certeza nas próximas aulas a gente vai descobrir essa fórmula aí para a gente poder fazer esse cálculo, né? Porque para a gente equilibrar, né, e descobrir o peso do outro lado, equilibrando, usando o mesmo ponto de apoio, né, aí a gente consegue sim descobrir o peso, né? Agora, se o outro ponto, né, para equilibrar eu tenho que distanciar mais, no caso que o hidrante está no 0,25, ó. Se eu colocar no 0,25 aqui equilibrou, beleza. Ó, mas não equilibrou no 0,25, vai equilibrar aqui no meio, né? Então eu suponho que aqui, né, aí no caso é por suposição, não tem um cálculo para chegar nisso aqui, uma fórmula para chegar nisso aqui. A suposição minha aí é que o extintor deva pesar em uns 60 quilos, né? Que é o dobro da marcação aonde ele está. Né? Por quê? Se ele está aqui no 0,25, usando a minha lógica que não funciona para tudo, né? Funciona para itens específicos. Está aqui, então eu dobro o peso de 30 aqui, então logo eu devo ter 60 aqui também. Porque eu multiplico isso por 2, que é 2 de 0,25. Tá? Mas como eu disse para vocês, é uma lógica mais específica, não se aplica a tudo. Vamos colocar aqui para ver? Vou colocar aqui, a gente já encerra a aula. E daqui a pouquinho já começa outra. É isso aí, ó. Então assim, para pontos mais próximos do eixo, né, usando a marcação aqui, parece que funcionou bem. Beleza, pessoal? Então vamos lanchar, vamos fazer uma pausa para o lanche. E aí daqui a pouco a gente volta com mais uma aula. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. Curta, inscreva-se, compartilhe e bora pro próximo vídeo. Valeu!